Boa noite, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui de novo, mais um domingo, mais uma live do Nasce. E hoje eu vou conversar com a Alessandra, que é a nossa neuropediatra, e com a Cláudia Zirbes, que é psicopedagoga, mãe da Isa, da Gi e do Gui, que é autista. E vamos falar então, vamos bater um papo bem gostoso e bem produtivo sobre autismo, já que agora em abril a gente é o mês de conscientização do autismo. Então eu já vou aceitar aqui as gurias e a gente já vai começar a conversar. É um bate-papo, a ideia é que vocês participem e que vocês podem mandar perguntas por aqui que a gente ao longo do bate-papo vai conversando. Então, já aceitei as gurias, elas devem estar entrando. Oi, boa noite. Boa noite. Hoje deu tudo certo. Hoje deu. Boa noite. Aí, Cláudia. E Domingo passado foi um pouquinho mais tenso. Tudo bom, Cláudia? Tudo. Vou tentar botar meu fonezinho aqui para organizar melhor. Então tá, se apresentem. Eu já fiz uma breve apresentação de vocês, mas vocês podem se apresentar também, para o pessoal conhecer vocês. Eu não me apresentei, né? Mas eu sou Ludmila, sou pediatra do Nasce Criança. Isso, eu sou a Alessandra, sou neuropediatra, né? Trabalho bastante com o transtorno do espectro autista. Vou apresentar então a Cláudia, nossa super Cláudia Zibers. Te apresenta aí, Cláudia. Boa noite, eu sou a Cláudia. Sou mãe, como eu estava ouvindo antes, né? Eu não gosto de dizer que eu sou só mãe do Gui, embora minhas gurias já sejam grandes, né? Mas elas precisam ser mencionadas. Sou mãe da Isa, que tem 22 anos já vai se formar em psicologia, da Gigi, da Giovana, que tem 19, e do Gui, que é autista, tem 13 anos. Eu sou farmacêutica de formação, né? Mas eu atuo como psicopedagoga. Sou professora em pós-graduação e trabalho muito com a temática do autismo. Joia, muito bem. Então, acho que a gente vai... A gente mais ou menos programou um roteirinho, mas vocês vão mandando perguntas também e a gente vai respondendo conforme a gente for conversando. E acho que a questão, é uma questão muito importante. O autismo está cada vez mais comum, né? Vem aumentando muito a incidência, enfim. E a gente, o nosso dia a dia no consultório do pediatra é justamente esse, assim, a dúvida, a angústia das mães, né? Será que é autista? Será que não é? Como é que a gente faz o diagnóstico? Como é que eu sei? Quando é que eu preciso intervir? Quando encaminhar para o neuro? Então, acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre o diagnóstico, de quando suspeitar. Tiveram 3 perguntas já que chegaram antes da live, e 2 delas, na verdade, são basicamente sobre o diagnóstico. Uma que era a partir de qual idade que é possível perceber os sinais, né? Os primeiros sinais, se existe uma idade padrão, né? E se é possível que o autismo se caracterize somente com atraso da fala. Mas acho que vocês podem desenrolar um pouquinho sobre essa parte do diagnóstico, depois a gente vai falando de todo o resto, mas acho que essa questão do diagnóstico é uma grande dúvida, né? As mães questionam bastante. A gente comentou na live passada da questão do atraso da fala, pandemia, né? Então, assim, a questão do atraso da fala é uma questão bem presente, então sempre tem aquela dúvida, né? Quando a gente se preocupa em relação ao atraso da fala, Então, acho que a gente pode começar com o diagnóstico. Eu vou começar falando assim, o transtorno do espectro autista no Brasil, ele ainda é subestimado, né? Se acredita que tenham em torno de 2 milhões de pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos com diagnóstico, mas provavelmente esse número seja ainda muito maior. A gente não tem, né, uma estatística muito confiável. A estatística que a gente segue acaba sendo a do CDC americano, né, que já fala em 1 para cada 54 crianças
que fechariam, né, diagnóstico, critérios para o transtorno do espectro. Então, é claro, a gente está falando de um diagnóstico que é totalmente clínico e que, portanto, a gente vai fazer uso, vai lançar mão de critérios do DSM, né, no diagnóstico de saúde mental, e critérios de ferramentas que são usadas no mundo inteiro, né, a EIDOS, a ADI. E é importante ressaltar que essas ferramentas, essas escalas, elas exigem treinamento. Não é simplesmente a gente sair diagnosticando. Então, eu fico muito surpresa, né, quando as pessoas dizem, mas diagnosticar autismo é fácil, né, é barbada. Eu não acredito que seja assim, eu acredito que seja um processo que não tem nada de fácil, nem para o profissional que trabalha com criança com autismo e nem para a família que está do outro lado, cheia de angústia, cheia de dúvidas. Então, o primeiro ponto é esse, quando a família nos procura com a dúvida, a gente tem que acender um alerta, a gente tem que ouvir essa família, a gente tem que lançar mão do máximo que puder. Não vai ser uma consulta simples, não vai ser rápido, não vai ser em 15 minutos e talvez não seja na primeira consulta também. Então, isso é importante. A gente, como profissional, não precisa ter pressa para fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico, eu acredito que ele seja muito multidisciplinar também, multiprofissional. Ele não precisa ser uma exclusividade de um profissional. A gente tem que ter uma equipe que a gente confie, que a gente trabalhe junto, que vai incluir uma neuropsicóloga que tem experiência também em transtorno do espectro, a psicopedagoga, a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional para ver as questões, né, de integração sensorial, de distúrbio sensorial. Então, a gente tem que formar uma equipe e exatamente discutir com o pediatra que nos encaminhou. Eu sempre digo, o pediatra que ele tem que ser o maestro dessa orquestra, porque vai ter muita gente envolvida, né? E essa família ela vai estar angustiada. Então, a gente tem que buscar um apoio, uma equipe de reforço, ter o maior respaldo possível para fazer, então, esse diagnóstico. Entrando um pouco nas perguntas, depois eu já passo para a Cláudia. Exclusivamente atraso de linguagem não é suficiente para ser autismo, né? Então, lembrando, assim, transtorno do espectro do autismo é um guarda-chuva em que a gente tem que ter falta de qualidade, déficit de qualidade, no que se chama de socialização, comunicação. Então, a linguagem verbal ou não verbal passou para esse grupo, né, de socialização com a nova classificação do DSM-5 e padrões repetitivos de comportamento, enfim, estereotipados. O que acaba acontecendo na maior parte das vezes? O atraso de linguagem e a falta de socialização são os primeiros sinais que se tornam mais evidentes na criança e à medida que a criança vai crescendo, os outros sinais vão ficando mais evidentes à medida que a demanda social também vai aumentando. Então, é bem comum da gente ver uma criança pequena que não socializa, que não tem aquela linguagem não verbal, ela não consegue apontar, ela usa a mãe como uma ferramenta, ela não consegue, então, ter esses mecanismos, né, quando ela não fala, de substituir a fala e não ter absolutamente nenhum outro critério, né? Não ter a questão repetitiva, a questão estereotipada, e a gente vê isso, então, surgindo à medida que a criança vai crescendo. Então, simplesmente não falar não é critério para autismo. Então, a criança pode não falar, mas ela vai atirar beijo, ela vai apontar e ela vai ter qualidade em todas essas outras questões. Eu acho que depois vale a gente discutir isso, porque existe muito a ideia de que ter autismo é a ausência total de algumas coisas. Não, é déficit qualitativo, é falta de qualidade. A criança pode ter o contato visual, mas ela não vai ter aquela mesma qualidade, ela vai desviar, ela vai olhar para o teu brinco, para a tua orelha, né, para o teu fone de ouvido e assim por diante. E eu acho que
muito importante a gente também se colocar no lugar, né, da família que está do outro lado. Então, é como eu sempre digo, né? Tem que ser um diagnóstico construído com a família, né? A gente tem que perceber a dificuldade, principalmente a gente vai acolher, né? Porque existe todo um estigma também, né, em torno do diagnóstico. O que tu acha, Cláudia? Eu me reconheci aí nas tuas palavras, porque eu não era mãe de primeira viagem, né? Já tinha 2 filhas, então eu tinha algumas referências, mas não necessariamente esses marcos sociais do desenvolvimento. Quando a gente tem uma criança que se desenvolve bem, é tudo tão natural, tão rápido, tão espontâneo, que eu atentava realmente para a ausência da fala. Então, todos aqueles outros marcos que meu filho, aos 9, 10, 11 meses havia falhado, passou batido porque ele mamou no peito até 1 ano, sempre muito querido, sempre muito carinhoso, fazia contato visual, claro que não com essa mesma qualidade, mas não eram coisas que me chamava muito a atenção. O que começou a me chamar a atenção foi que depois que ele fez 1 ano, eu sempre tive aqueles livrinhos, caderninhos, que a gente vai anotando todas as façanhas, as conquistas dos bebês, né? Eu ainda tinha, além daquele que vem com os espaços para a gente preencher, eu tinha umas cadernetinhas, né? Que eu ia contando os 10 anos, os 8 anos de uma, 10 anos da outra. E do Gui, que era um bebê de 1 ano. E começou a me chamar a atenção que eu não tinha nada de novo para colocar no livrinho. Depois que ele caminhou, não tinha assim novas gracinhas, não tinha nada assim de diferente. E aquilo começou a me incomodar, né? Como assim, né? Por que não tem novidade? Então esse parâmetro foi a minha primeira referência. Com 1 ano e 3 meses eu cheguei a comentar na consulta da pediatra, que acho até ela está nos assistindo, minha querida Desirê, a Desi. E eu acho que eu comentei assim, ele não fala nada, né? Ele não fala nada. Mas essa era a minha única queixa. E na consulta ele maravilhoso, todos os marcos do desenvolvimento motor indo muito bem, obrigada, né? Então, às vezes naquela consulta não aparecia mesmo. Foi na consulta já de 1 ano e 9 meses, que foi a terceira, né, do 2º ano de vida, que uns 2 dias antes da consulta eu comecei a anotar o tanto de coisa diferente que eu estava observando. Sendo que meu marido é médico, minha mãe é professora, a minha mãe tinha um dia dito, nossa, esse guri parece autista. Ela trabalhava minha mãe é educadora física, né? Trabalhou com crianças autistas, e aquilo ficou ali, aquela pulguinha, né? E eu comecei a anotar que ele olhava para a mãozinha, assim, como se tivesse 3 meses de idade, ele tinha 1 ano e 9 meses, né? Que ele parecia surdo, começou a parecer surdo quando a gente chamava ele não olhava, tinha que chamar muitas vezes. E o pulo do gato foi quando ele começou a girar objetos. Ele girava objetos no chão, ele explorava os objetos girando, as rodinhas do carro também. E aí me remeteu aquele filme, Meu Filho, Minha Vida, né? Então eu já cheguei na consulta com a Desi muito assustada. E não precisou 3 minutos de consulta para ela ver tudo aquilo. Porque os sintomas tinham realmente aparecido mais fortes, né? E claro, a gente está falando aí de 12 anos atrás. Muito diferente. A gente evoluiu demais nessa última década, né? Há 10 anos atrás a gente não tinha assim tantos profissionais de referência. E ela me encaminhou para uma profissional na época que também ficou em cima do muro com relação ao Guides, que ele parecia mais um bebezão atrasado. Me encaminhou para uma psiquiatra, que por sua vez também estava viajando. E eu perguntei, doutora, será que eu posso ir noutra? Porque ela vai chegar só daqui 1 mês. 1 mês é muito tempo, é muito sofrimento, né? E ela disse, não, tem que ser essa. A psiquiatra olhou para ele e disse, tenho certeza que não tem autismo. Pode até vir a ter um transtorno global do desenvolvimento, mas autismo ele não tem. Ela estava num outro universo, né? Num outro DSM, e também, quando eu cheguei em casa, botei no Google e vi que era eufemismo para autismo, né? A gente quer muito ouvir que não é. Mas a verdade que para nós, só para resumir,
foi um diagnóstico muito lento, até eu chegar numa psicóloga, que é a Cleonice Bosa, que é referência, né, em autismo. Na época ela fazia clínica, acho que hoje não mais. E ela foi a primeira pessoa que disse, olha, ele tem características sim, mas eu não tenho como te dar um diagnóstico fechado, né? E aí a gente começou com alguma intervenção, mas isso já tinha criado até uma certa animosidade no meu casamento, porque já tínhamos passado por 5 médicos. E meu marido disse assim, poxa, quando é que tu vai acreditar em algum desses, ou desencanar, ou... E eu disse, bom, quando eu senti alguma coerência nisso, né? E exames também demoraram muito para serem solicitados. E quando eu achei assim, quando ele estava com quase 3 anos, eu achei, bom, agora tá tudo certo, tá com fono, tá com a psicopedagoga, na época, que era a pessoa que intervinha. Eu estava na fono e ela disse assim, vem cá, o que a geneticista disse? E eu, geneticista? Que geneticista? Eu nunca fui na geneticista, ninguém me mandou ir na geneticista, né? Saí de lá apavorada, mais exames. Então eu posso te dizer que foi um ano muito ruim, muito sofrido, e que como faz diferença ter um profissional que, mesmo não dando o diagnóstico na primeira ou na segunda consulta, te dê um norte, né? Exatamente. Te dê um norte e que tu sinta segurança nesse profissional. Exato. Então, Isso é bem importante, né, Cláudia? A gente tem vários artigos, assim, e um deles é exatamente sobre isso. Por quantos médicos uma família passa até concluir tudo, né? São, no mínimo, 4 profissionais diferentes. E isso daria exatamente essa lentidão em todo o processo, porque 4 profissionais diferentes dá pelo menos aí 2 anos, às vezes 4 anos, porque aí tu começa com um, tu começa com outro, e eu não acho até que não é bem uma questão de não aceitação, mas é isso, é querer encontrar uma coerência, coisas que façam sentido, né? E hoje, cada vez mais, e porque a gente tem mais conhecimento, apesar de ainda ser um diagnóstico eminentemente clínico, passou a ser um diagnóstico também do ponto de vista neurológico, da gente investigar mais o paciente, da gente investigar mais essa criança, né? Então, tem transtorno do sono ou não tem? Será que tem alguma coisa junto? Né? 80% das crianças com autismo têm transtorno do sono. 30% dessas crianças têm síndrome epilética, né, associada. Então, vale a pena fazer um eletro ou não? Será que esse atraso de linguagem ou a falta de linguagem não tem algo estrutural causando? Não tem alguma coisa orgânica? Aí entra a importância dos exames laboratoriais mais direcionados e a própria avaliação genética. No último congresso de neurogenética se discutiu muito a questão do exoma para o autismo. Quando é que a gente pede exoma? Está indicado, não está? Nem se falou em painel do autismo mais, né, que foi uma coisa logo no início que surgiu. Então, a importância, por quê? Porque tem coisas que são tratáveis. Né? Hoje, dentro do espectro do autismo, a gente tem síndromes metabólicas e genéticas que são tratáveis. Eu estou com um paciente que tem um defeito no GLUT1, no transportador da glicose, e ele tem um quadro dentro do espectro. É um quadro totalmente tratável com dieta. Então, a gente também lembrar, por isso a importância também, né, do exame físico, o exame neurológico, a história toda, né? E vale só para complementar esse bloquinho aí de diagnóstico, daqueles pacientes que são diagnosticados mais tardiamente e que muitas vezes receberam vários outros diagnósticos até serem finalmente diagnosticados com autismo, né? Os quadros leves eu acho que são mais difíceis. Não, o quadro mais clássico, entre aspas, assim, né, que a criança tem algum déficit cognitivo associado, esse fica mais evidente. Agora, realmente... Não deixa muita dúvida, né? Não deixa muita dúvida. Agora, os que eram, antes estavam no grupo do Asperger, né, que agora caíram todos dentro do espectro do autismo, esses vão ser mais difíceis mesmo, eles têm funcionalidade, né, então são funcionais, que se diz.
Então, às vezes é mais difícil mesmo, né, da gente fechar um diagnóstico, né? Isso cai até num comentário que veio pré-live, que é que o autismo parece que está na moda. E isso desviaria um pouco o foco da gravidade do transtorno do espectro leve, né? Então é isso, daqui a pouco se fala muito, se pensa muito, mas a dificuldade do diagnóstico daquele paciente que tem um transtorno do espectro leve, ele continua existindo. Exatamente. E aí ele não é bem reconhecido e acaba não recebendo também as intervenções, porque a gente está falando aqui, né, o mês da conscientização, o dia 2 de abril, né, para acender uma luz, porque exatamente o diagnóstico precoce, quanto mais precoce, ele nos possibilita uma intervenção mais adequada, né? A gente vai falar um pouco sobre as intervenções, mas se passa por isso, né? Então, quanto mais cedo a gente consegue, né? Isso é outra coisa que no consultório acaba aparecendo muito, essa questão de se falar, esse é o diagnóstico precoce, a intervenção ser mais precoce possível. O quão precoce precisa ser, o quanto, acho que isso é uma curiosidade uma das pessoas, né? Uma dúvida que sempre surge. Tá tudo bem, não fiz o diagnóstico com 1 ano e meio e agora perdi muito tempo. Levei 2 anos para fazer o diagnóstico e aí quanto se perdeu, quando se consegue correr atrás desse tempo. E acho que isso, quando se faz o diagnóstico, isso é uma coisa que angustia a família, né? Tá, tudo bem, tem 3 anos, tem 2 anos e meio, já perdi esse tempão todo. Isso vai mudar, muda prognóstico, tem um tempo para se fazer o diagnóstico. Acho que isso é uma dúvida importante. comum, assim. Cláudia, quer comentar? Eu acho que quanto antes, obviamente, melhor, mas a gente não precisa, como a doutora Alessandra comentou, a gente não precisa desse diagnóstico fechado para iniciar uma intervenção, né? E claro que aqui a gente está falando muito mais no âmbito da saúde privada, né? Onde essas famílias teriam condições, né? Ou teriam plano de saúde para buscar isso. Mas a gente também não pode esquecer que vivemos um momento muito atípico agora, né? Agora, há 1 ano e tanto. Então, eu acho que a doutora pode falar bastante de intervenção também. Hoje existem várias práticas baseadas em evidência e que existem essas intervenções no Brasil, existem aqui em Porto Alegre, o que é muito diferente de quando a gente começou lá atrás. Eu brinco sempre que eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, que a minha tia trabalhava com autismo lá, e quando eu voltei eu procurei ABBA Porto Alegre, e apareceu show cover da banda ABBA, né? Então, assim, era uma coisa muito... Eu ainda botei autismo junto para ver se aparecia alguma coisa, não aparecia nada. E, por um lado, isso também me ajudou a reconhecer desde muito cedo a importância, né, dos pais, em especial, do meu papel, né, entendendo que meu marido, o trabalho dele era mais importante para a nossa família se manter. Então eu pude me reinventar e pude me dedicar para isso com muito privilégio, na verdade, de poder fazer isso. Muitas mães não podem. E eu fui entendendo que conhecimento era empoderamento, né? E quanto mais eu poderia aprender, melhor eu compreenderia meu filho e mais eu poderia ajudá-lo, né? E eu acho que, em vez de falar de tantas intervenções que existem aqui, que felizmente existem, eu preferia dizer que os pais nunca deveriam negligenciar o seu protagonismo nisso, né? E claro, eu hoje trabalho na clínica só com famílias, a gente tem que respeitar as características individuais, né, que cada família tem, o que elas podem oferecer. Mas às vezes a gente vê famílias que não acreditam nesse potencial, nesse seu potencial de... a gente pode até chamar de coterapeuta aí, porque a criança vai ter esses terapeutas, mas o poder de ser um bom parceiro sociocomunicativo através das brincadeiras, né? Porque é um período que não volta e é um período de... Às vezes a gente remete esse início ali do diagnóstico como um período de luto, né? Alguns autores se referem a luto, negação,
E esse luto é essa desconstrução do filho sonhado, né? E nesse olhar para esse filho real que está ali, isso pode ser muito sofrido, porque a cada comportamento tu tá vendo o autismo, aquilo que tu não queria que tivesse ali. E então é muito difícil a gente reaprender a apreciar aquela criança que está ali. E para conseguir fazer isso, eu gostaria muito de ter um chip que eu pudesse implantar na Cláudia que eu era lá em 2009, quando veio esse diagnóstico. Porque eu acho que eu sofri por uns 2 anos. E eu me perdi um pouco no que era mais importante. Eu poderia ter, talvez, apreciado mais quem o meu filho era naquela época, em vez de ficar só querendo que ele aprendesse e muito focada nessa parte formal, né, do desenvolvimento, da aprendizagem dele. Com o tempo, eu fui descobrindo que, por mais que eu tentasse ensiná-lo, quem iria me ensinar mesmo era ele. E por mais que isso soe meio clichê, é totalmente verdadeiro, né? Se hoje eu posso voltar a trabalhar e trabalhar justamente com autismo, é porque eu tenho um grande professor em casa e que está sempre fazendo eu me reinventar e às vezes até me fazendo me sentir um pouco pequena diante dessa complexidade toda que é o desenvolvimento humano, né? E agora a gente vem para uma nova fase, que é a adolescência, com novas descobertas. E felizmente eu penso isso. Hoje eu penso assim, eu digo, nossa, ele está me dando um cansaço. Mas olha que lindo que ele está. Olha quantas coisas ele está conseguindo fazer, né? Tem dias que são muito difíceis. Eu não vou dourar lágrima aqui, né? Tem dias que são muito difíceis, que a gente está cansada. Tem dias que eu choro, né? Não é aquele choro do início do diagnóstico, né? É um choro de, meu Deus, autismo, adolescência e pandemia não deviam estar juntos na mesma conta, né? Mas o conhecimento e esse empoderamento parental, bem como a possibilidade da gente poder contar com profissionais, faz sempre a gente ver que tem novas portas para serem abertas. Então, às vezes uma porta fecha aqui, essa possibilidade esgotou, mas eu enxergo que tem outras que podem ser abertas e essa perspectiva renova as nossas esperanças, né? Ai, sem dúvida, maravilhoso esse depoimento, né? Eu acho que esse protagonismo dos pais é algo que algumas terapias, né, faz toda a diferença e algumas formas de terapia, né, já preconizam isso. O próprio Neuroplay, né, tá aqui a doutora Maria Sônia também, né, que trouxe para o Brasil, é exatamente trazer para os pais esse papel, né, que eles possam atuar diretamente com as crianças e reconhecer certos detalhes que às vezes eles nem estariam tão atentos. E sabe que me chamou a atenção logo no início da pandemia? Claro, agora a gente já está falando de um ano, né, de pandemia, mas logo no início da pandemia me pareceu que os pais se deram conta desse papel. Naquele primeiro momento, que todas as terapias fecharam, que a gente não tinha os terapeutas, não tinha possibilidade. Parece que os pais se deram conta disso e muitos passaram, muitos assumiram e viram as respostas dos filhos, né? Então isso foi muito gratificante deles trazerem também para o consultório coisas maravilhosas que eles estavam vendo que as crianças eram capazes de fazer, né? Então também tira um pouco, né, isso que a Cláudia falou, tirar um pouco a glamorização, né? Não é glamour, né? É pesado, tem momentos que são super difíceis, né? A gente tem fases de piora e sem dúvida ter uma equipe bem montada para dar o suporte, acho que faz muita diferença. Então a questão do quanto mais precoce, melhor, sem dúvida, né? A gente vai ter toda uma resposta acompanhando o desenvolvimento de um cérebro, aquilo que a gente falou na semana passada, todas as questões sensório-motoras vão começar a ser trabalhadas muito precocemente.
mas mesmo que tardio, sempre tem muita coisa, né, que se pode fazer, se pode oferecer, se pode trabalhar junto com a família e trazer, né, enfim, esses achados assim, de como intervir, né, também com as crianças. Vocês querem falar um pouquinho do processo dos exames, A gente estava discutindo. A gente discutiu, né, sempre assim, tanto dessas ferramentas, desses instrumentos, então eu falei um pouco rapidamente, mas na questão das intervenções também, né, que não é uma receita de bolo, né, às vezes eu recebo assim uma criança e tem ali toda uma lista, né, do que a criança precisa fazer, então eu acho que a Cláudia, ela resumiu muito bem, né, o que é possível de ser, o que é o ideal de se fazer, então aquilo, né, então a gente gostaria de 40 horas de aba, né, Cláudia, o Denver mais naturalista, uma intervenção com o TO para trabalhar as questões sensório-motoras, uma intervenção motora ampla para trabalhar questões, né, de apraxia de fala, uma fono para trabalhar essas questões de linguagem, a psicopedagoga, a psicóloga, enfim, né? Então a gente gostaria de ter essa receita de bolo perfeita, assim, né, do que é o ideal, mas existe o que é possível, né? Então a gente está falando, a Cláudia trouxe um dado muito importante, a gente aqui está falando de famílias com condições, mas a gente tem todo um grupo no SUS que às vezes não consegue ter acesso a tudo isso, então o que é possível fazer e o que é real no final das contas, né? O que a gente, como incluir esse monte de intervenção numa família, né, como o caso da Cláudia, tem mais 2 filhas que também demandam, né, que também estavam na adolescência quando todo esse processo começou. Então, como é que fica a parte psicológica do resto da família? Como é que fica a questão financeira? Né? A gente tem tido hoje muita judicialização, né? Então, a questão dos planos de saúde para a gente poder oferecer para essas famílias, mas quando a gente faz essa receita, será que isso realmente é possível? Às vezes as mães me dizem, eu quero as 40 horas, né, tá, mas 40 horas? Tem certeza? Mais a escola, mais a atividade, tem certeza que isso é possível? Será que a gente também não tem que ter mais qualidade no momento em que a gente traz esse protagonismo para os pais? Será que a gente não consegue ser flexível em algumas coisas? Eu sei que a Cláudia trabalha bastante com essa orientação, né, Cláudia, de terapias e acolhe as famílias também. Né? Eu complementaria mais, assim, dizendo que as famílias, elas sofrem por não dispor do tratamento. Hoje em dia a informação circula com muito mais velocidade, então é fácil a gente saber o que normalmente, hipoteticamente, está nessa receita de bolo, né? Então muitas famílias sofrem por não dispor, ou porque moram muito longe, ou porque não têm condições, né? E elas também sofrem por ter de lidar com a equipe multidisciplinar. Porque a gente tem uma criança, pegando uma criança pequena, que antes ela só tem o pediatra, né? Ela só sai assim, médico é pediatra, daqui a pouco ela tem neuro, tem TO, tem fono, tem psicóloga, tem toda essa equipe, né? Nem sempre essa equipe se entende, né? Às vezes existem divergências dentro da equipe que geram mais uma preocupação para as famílias, né? Agora, realmente, tem autores que falam de 4 períodos críticos em relação ao impacto do autismo na família. O primeiro é essa busca do diagnóstico, né? Que nem sempre o casal está na mesma página, né? Tem um que está dizendo, não, eu era assim também, que já começa a negar antes, e outra querendo muito saber se tem ou se não tem. Depois é a etapa da busca das intervenções, que é o que a gente está falando agora, e esse emaranhado de intervenções, como definir o que é melhor para aquela criança naquele momento, né?
E eu diria que a gente pode dividir as intervenções em dois eixos principais. Aquelas que são mais dirigidas pela criança, elas são mais apoiadas em brincadeira, elas são mais naturalísticas, né? A criança lidera e a gente segue o interesse dela. E aquelas mais comportamentais, onde o adulto dirige, onde é mais aquele protocolo um pouco mais rígido, né? E aí, no meio dessas, a gente tem, como tu citaste, o modelo Denver, que pega um braço do comportamental e um braço do desenvolvimentista, né? Eu acho que é uma ótima intervenção para crianças bem pequenas, né? Até 4, 5 anos. E quando o Gui já tinha 3 anos e pouco, eu tive acesso a esse manual e eu traduzi todo o manual do Denver, que não existia em português. Eu fiquei 3 meses traduzindo, madrugada dentro, né? Porque eu realmente achei aquilo muito bom. Agora, entre o que está no manual e o que a gente às vezes vê aí à torta e à direita, né? Existe algumas diferenças. Então, hoje eu posso dizer com muita segurança que mais importante do que métodos são pessoas, né? Então, métodos são como carros. Podem nos levar a lugares maravilhosos, como podem também atropelar alguém e bater no muro, né? Então, a gente tem que saber muito bem, a gente tem que ter confiança em quem está nos guiando nesse processo, porque os pais chegam muito crus, né? Eles nunca ouviram falar disso. E daqui a pouco, né, tu vai para a internet, aquele bombardeio de coisa, e aí chega, eu quero 40 horas de aba, né? Se tivesse possibilidade disso na minha época, eu ia ser a louca que ia dizer, me dá as 40 horas de aba agora. Eu quero isso agora, né? E por mais que a maioria das práticas baseadas em evidência, elas derivem direto da análise do comportamento aplicada, eu faço análise do comportamento aplicada, logo serei uma. Não é só isso. A gente tem que fazer a intervenção ser mais individualizada, o que aquela criança precisa naquele momento. Exato. E o que cabe na vida dos pais, né? Não é fazer a vida dos pais caberem dentro da terapia, é fazer essa intervenção caber dentro da vida dos pais. Às vezes a gente vai poder ter um Denver e um ABA com, sei lá, 12, 20 horas por semana, porque essas horas podem ser diluídas também no ambiente da escola, dependendo se tiver um plano educacional individualizado, vão poder ser divididos também com os pais atuando diretamente, porque essa criança precisa de tempo para brincar, e aquilo, o poder do ambiente, né, natural, outras rotinas que precisam também, né, ser valorizadas. Eu brinco, né, que uma vez uma terapeuta me disse assim, mas como assim? Tu vai sair de férias, então ele vai perder tudo que a gente está trabalhando com ele, essa rotina que a gente já criou com ele, não pode. E eu digo assim, não, mas assim, viajar, isso é uma coisa, é experiência que eu estou dando para ele, né? E como foi bom eu ter batido o pé para algumas coisas, porque às vezes estamos tão fragilizadas, e entre esse espectro tem o espectro do autismo, mas também tem espectro de profissionais. Tem aqueles que vão ser agregadores, que vão ser flexíveis, que vão entrar para uma equipe aberto para aprender com o outro, né? Mas tem aqueles que são fora da curva, entendeu? Que são muito rígidos e que aprisionam a família, né? Isso não é saudável. Então, viajar é ótimo. Se meu filho hoje tem uma super habilidade, é graças ao quanto eu encorajei. Na verdade, eu criei um monstro, né? Porque agora ele só quer viajar. Mas o quanto de experiência e de aprendizagem ele teve subindo uma montanha na África, entendeu? E isso vale menos do que tantas horas dentro de uma sala, né? Então, eu sou muito crítica com relação a modelos muito engessados e terapeutas que são muito donos da verdade. Bota aquela lente e é só sobre isso e nada mais, né? Eu prefiro ser livre para não vestir camiseta de método nenhum. Fiz curso de todos eles e acho que todos têm sim as suas contribuições, né? O meu filho hoje com 13 anos, já faz 4, 5 anos
que ele faz o método TEACH, que é um método de ensino estruturado, que tem vários benefícios para várias coisas, mas ele não tem todas as respostas. Né? Não foi bom para quando meu filho era pequenininho. Né? Ele tinha que socializar, ele tinha que ter outras oportunidades. Né? Então, eu acho que ter esse olhar de o que cada criança precisa em cada recorte da vida dela exige sensibilidade desses profissionais que estão assistindo e a família precisa confiar, né, nesses profissionais. Mas aí entra a importância, né, Cláudia, de realmente individualizar, enxergar, conhecer a família e profissionais, que antes tu tinha falado assim, às vezes a equipe não se conversa ou existe algum atrito. A importância da equipe exatamente se conversar, da equipe discutir sobre isso. E aqui eu acho que entra muito o papel da Ludmila, né? Então eu até queria perguntar para ela também como é que ela vê o papel do pediatra, porque muitas vezes o pediatra vai ser, né, aquela pessoa, assim como a Desirê foi o teu porto seguro naquele momento, né? A Ludmila é o porto seguro de tantas mães, de tantas famílias. Queria te ouvir um pouco também, Lud, o que tu acha do papel do pediatra nisso tudo? Eu acho que o pediatra acompanha a família geralmente desde o nascimento ou desde muito pequenininho. Então, o pediatra conhece aquela família, né? Conhece como funciona aquela família, a dinâmica, quem são as pessoas chaves dentro daquela família. E aí eu acho que entra muito isso do papel da família também, né? Então, às vezes não é só a mãe que vai estar ali do lado, mas vai ter uma avó, vai ter o pai também super presente, às vezes um pouco menos, né? Quem é a rede de apoio dessa criança, dessa família? Acho que o pediatra tem esse papel de fazer, de unir todos esses profissionais também, né? Então, e às vezes de escutar também a família e às vezes de na consulta mesmo conseguir filtrar, talvez isso não seja mais adequado, vamos tentar ver uma outra coisa, vou conversar com fulano, vou conversar com ciclano. Então, acho que o pediatra tem esse papel de intermediar, né, todos esses profissionais, enfim. Então, e muitas vezes também, com a evolução da criança, tá atento com esse papel de, acho que talvez mudar a intervenção, né? Ver o papel da escola. Isso eu até queria que vocês falassem um pouquinho, né? Qual o papel da escola, como a escola pode ajudar, como é que a gente pode trazer a escola para perto também. Eu acho que o pediatra tem esse papel muito no início de pensar no diagnóstico, né? De ouvir essa família, de quando a mãe chega e diz, mas será que não é? De ficar com a pulga atrás da orelha, de se... Talvez sim, talvez não, vamos ver, né? Mas acho que o pediatra tem esse papel inicial também de pensar no diagnóstico, de buscar a intervenção, tentar buscar essa intervenção, um diagnóstico mais precoce e encaminhar para esses profissionais, né? Encaminhar para o neuro e aí, a partir daí, seguir se montar a equipe, né? Montar a equipe. Porque no momento em que a gente também tem feito mais diagnóstico e a gente sabe que isso está aumentando, né? Que a incidência está aumentando e a gente tem muitas crianças, a gente também tem que se perguntar como é que vai ser o crescimento dessas crianças, né? Eles vão se tornar adultos e como é que vai ser o processo de envelhecimento também. Né? Eu acho que ninguém ainda se deu conta disso, pelo menos aqui no Brasil eu não vi nenhum programa. Né, quando eu fiz a formação no ADI, que é uma das ferramentas, né, de diagnóstico, eu fiz na Inglaterra, e me chamou muito a atenção que eu era a única neuropediatra fazendo a formação. Né? Todos os outros eram neuroadultos e psiquiatras e psicólogos acostumados a trabalhar com adultos exatamente porque eles já estavam se preparando para essa fase do crescimento e do envelhecimento. Não sei se porque nós somos também um país jovem, a gente acaba se voltando muito para essas questões, mas isso é esse recorte do momento da vida que a Cláudia trouxe, esse recorte ele vai seguir, né? A gente vai ter que seguir olhando, né? Então talvez o pediatra saia, o neuropediatra saia de cena, mas a gente vai ter que ter uma equipe também pronta
para receber e que continue, né? E talvez agora na pandemia realmente esses certos detalhes estejam aparecendo mais, né? Então a questão da escola é uma, eu acho que a escola tem os dois lados, né? A escola pode ser extremamente bem-vinda, né? E ter todo o processo de inclusão e ser maravilhosa. E a escola pode ser um trauma também, né, para as crianças com autismo, quando elas se colocam dizendo que fazem inclusão e, na verdade, a gente vê as crianças completamente excluídas. Claro, do ponto de vista geral, né, de questões de socialização, de ambiente, né, o fato de agora não estar havendo a escola, a gente sabe que está tendo um impacto bem negativo, né? Então, quando a gente coloca no PubMed para pesquisar qual é o impacto da pandemia, do fechamento das escolas nas crianças com transtorno do desenvolvimento, eles comparam, né, daquelas crianças que não têm nenhum transtorno, quase que têm, o impacto está sendo muito maior, né? Então a gente tem visto assim e óbvio, a gente vê isso no consultório também, né? A gente está vendo uma maior desorganização das crianças, uma maior gravidade de sintomas, né? Uma piora de sintomas obsessivos, as crianças com autismo mais deprimidas, com piora na alimentação, né? Então comendo mais sedentárias, sem nenhuma atividade física, e exatamente com essa percepção de que algo mudou, né? Então houve uma quebra da noite para o dia na rotina, então simplesmente parou tudo, parou terapia, parou escola, parou tudo, e como é que eles teriam, né, que se reinventar, né? E como é que a gente até pode, né, no final dar algumas dicas sobre isso, como essa família, né, poderia. Mas, sem dúvida, assim, eu acho que o principal é o impacto em termos de socialização, né, de não ter uma atividade física, um espaço amplo, porque muitas dessas crianças, elas ocupavam esse espaço da escola para isso, né, para brincar, para desenvolver, para ver os colegas, para desenvolver atividades lúdicas também. Então, a gente tem um impacto muito negativo, né, em relação à pandemia, escola, né? Se a Cláudia quer comentar alguma coisa, assim como... A nossa experiência, ela é um pouco diferente, e eu queria deixar bem claro que eu não faço apologia alguma a ensino domiciliar. Acho que a escola tem seu papel, e então eu tenho sempre muito cuidado quando eu falo sobre isso. Mas eu retirei meu filho da escola do 5º para o 6º ano. Então, em 2019, ele já não ia para a escola e a gente tinha currículo próprio. Dentro desses movimentos de homeschooling, eu não me identifico com eles, porque normalmente são por cunho político ou religioso, e as nossas motivações foram muito diferentes. Eu que trabalho com inclusão, dou disciplina de inclusão, foi uma decisão muito difícil, porque eu vou continuar sendo uma voz para a inclusão, né? Quase que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então eu tive que entender melhor o meu próprio paradoxo para poder ter uma fala coerente com a nossa prática, né? E então entra aí características individuais, estratégias individuais, pessoais de enfrentamento, rede de apoio, uma série de características, de variáveis que me permitiram fazer esse movimento. Mas, na verdade, eu fui aos poucos mudando o peso que a escola tinha na nossa vida, né? Foi mais ou menos isso antes da pandemia. Eu fui ajustando essa equação de modo que a escola foi diminuindo a importância dela na nossa vida. Então, o meu filho saía com os colegas da escola em outros espaços, né? Uma inclusão fora dos muros da escola. Lembrando que o Gui não tem um autismo leve, o Gui tem um autismo moderado e com bastante impacto na linguagem, mas ele sempre foi muito rolezeiro, né? Então eu levava eles para o Museu da PUC, para cinema, eu sempre junto, né? E eu sempre me perguntava como isso seria quando ele fosse maiorzinho e os colegas não quisessem que a mãe estivesse junto, né?
Infelizmente veio a pandemia e tudo mudou, né? Então, com relação à escola, a gente segue mais ou menos o que se chama unschooling, que eu não sigo o currículo acadêmico da escola. A gente tem um currículo próprio, orientado por uma supervisora, e tu falaste, né, no início dos instrumentos de avaliação diagnóstica, e a gente também tem instrumentos para criar um plano educacional individualizado. Então, são instrumentos que avaliam e, ao mesmo tempo, eles são apoiados num currículo. Então, a gente consegue ter uma linha de base do que aquela criança consegue fazer e pensar e priorizar quais são os objetivos. E agora a gente está bem numa transição, usando uma outra ferramenta de avaliação, que é o WAFLS, que eu achava que o WAFLS era só para adolescentes e adultos. Ledo engano. O WAFLS também pode ser utilizado para crianças menores, junto com outros instrumentos, né? Mas ele é dividido em habilidades de casa, habilidades básicas de vida, habilidades vocacionais, da comunidade, da escola. São 6 manuais, né? E tem sido muito bacana, porque mesmo que eu tivesse sempre pensado nessa autonomia do Gui para dobrar uma roupa, lavar uma louça, botar uma mesa, escovar seus próprios dentes, tomar banho, tu ter um plano bem organizado sobre isso, escrito, um documento que coloque toda a família engajada nisso, muda muito. Então, esse momento da pandemia, eu acho que foi bom para eu rever alguns objetivos. Por mais que eu trabalhe com isso, eu nunca vou me esquecer que eu sou mãe do Guilherme, cheia de viés, né? Então eu faço supervisão. Hoje em dia nós temos 2 psicólogas, não é uma, são 2, porque ele está com desafios comportamentais bem significativos, né? Bem pandemia, adolescência junto, e tem sido crucial poder contar com o apoio dessas 2 profissionais para me ajudar a delinear melhor o que a gente faz dentro de casa. Então, nós não tivemos o impacto da escola, mas para tantas outras famílias, das quais eu também fiz consultorias, como decidir sobre isso? Então, teve família que eu ajudei a tirar da escola privada, botar na pública, ajudar com essa grana da escola privada, colocar uma profissional para ajudar dentro de casa. Outras que a gente fez acordos com a escola. Então, tem uma profissional lá fazendo a aula online junto com a criança. Outras que abandonaram totalmente. Então, mais uma vez, entra aquela coisa da individualização. Não tem fórmula. Mas, da minha experiência pessoal, o que eu posso dizer é que foi muito libertador. Foi muito libertador poder ver, Claro que eu posso voltar a qualquer momento, né? Mas eu vejo cada vez mais que é um caminho sem volta para nós, considerando quem é o Gui, que fique bem claro, quem ele é hoje, e o que nós podemos ofertar para ele, que otimize esse tempo dele, as horas que ele está acordado, né? Eu não podia ignorar as tantas horas que ele passava na escola, 4 horas e meia, 5 horas, tantas vezes engajado em comportamento desafiador, em comportamento problema. Mais na sala de recursos, porque ele não queria estar dentro da sala de aula, questões sensoriais também. Então, a gente começa a se perguntar, né? Ok, pode trocar de escola, sempre tem essa possibilidade. Mas os pais são os grandes conhecedores da criança, no final das contas, né? Então, eu com muita dificuldade, né? E contando com o apoio de outras pessoas, a gente conseguiu organizar ele dessa forma. Então, o que eu posso dizer é, independente das crianças continuarem na escola, de darem conta ou não dessa aula online, tem muitas outras coisas que a gente pode ter esse cenário da casa, né, da nossa casa, como um set terapêutico também. Né? E eu sei que a gente vai deixar mais para o final, aí tá quase chegando no final. Chegando no final. Daí eu posso dar algumas dicas também sobre isso. Passa voando, passa voando. Mas acho que isso é super importante também, tira um pouco, né,
esse conceito assim de bom, tudo é terceirizado e de novo traz a questão, né, para a família, né, da importância da família. Acho que cada vez fica mais claro que o tratamento ele é individualizado, não tem receita de bolo. Não tem. Porque cada um tem suas dificuldades, então o que serve para um não serve, talvez não seja tão bom para outro. Tão bom para o outro. Então acho que o grande recado é esse, né? Cada família tem que olhar para si e buscar nos profissionais que ajudam a sua receita, o seu bolo. O seu bolo, exato. Com as suas características. Com as suas características, exatamente. Que vai ser melhor. Exatamente, para alguns e não vai agradar outros, né? E aí entra também, eu acho que a questão do tratamento medicamentoso, né? Que não vai ser para todas as crianças. É muito frustrante para quem trabalha, né, com autismo, a gente só ter 2 medicações aprovadas pelo FDA, né? Que é a risperidona e o aripiprazol. E aí, às vezes, já chega a criança assim, meu filho foi diagnosticado com autismo e está usando risperidona. Não, mas por quê? Porque ele tem autismo. Tá, como assim? Não é como eu ter uma coceira e ir lá usar uma antialérgica, é completamente diferente, né? E muitas crianças não vão precisar de remédio ou não vão precisar de remédio durante um longo tempo e dependendo depois, a adolescência já é uma fase mais complicada, né? Então, de fato, a adolescência a gente vê, né, uma angústia maior, uma ansiedade maior e aí a gente vai muito por isso e não pelo diagnóstico em si, né? Então, nem para tratamento medicamentoso existe essa questão. E realmente esse assunto rende toda uma live, né? Porque... Eu acho, já vou deixar aqui a sugestão. Se dá para a gente faz pela NASCE e eu faço as perguntas como farmacêutica e mãe para a doutora Alessandra. Como a gente faz normalmente, né, Cláudia? Discutindo, assim, bioquimicamente falando, né? É verdade. O que mais a gente... Pode falar. Eu tinha falado dos pontos negativos da pandemia, mas vocês sabem que esses estudos, eles também trazem alguns pontos positivos da pandemia nas famílias, que é justamente assim, muitas crianças terem adquirido mais autonomia e terem passado a participar mais da rotina da casa, né? Então, essa questão de dobrar a própria roupa, de arrumar o próprio quarto, né? Menos tempo de tela, então os pais conseguirem, né, treinar para que eles fiquem menos tempo em tela, tentar fazer uma atividade física. Então, em alguns questionários, né, de qual foi o impacto, tiveram famílias que trouxeram questões positivas, porque, resultados positivos. As famílias foram obrigadas a ter uma rotina em casa, com as Exatamente. pessoas em casa, né? Então, aquela coisa de sair para trabalhar, passar o dia inteiro fora, para muitas famílias acabou que são 24 horas dentro de casa. Exato. Então, trouxe a família também para mais perto, né? E vendo a necessidade da criança, né? Exatamente. Não deixando para que a escola ou os terceirizado. terapeutas... exatamente, né? Eu acho que, dando algumas dicas nesse sentido, né? Como às vezes nós temos essa fala sem querer, mas a gente fala é da família, as famílias que devem fazer, as famílias que têm esse protagonismo, né? E eu penso sempre que determinadas práticas, ao contrário do que parecem, não é colocar mais demanda sobre a família. É organizar de uma outra forma que diminui até, de certa forma, a demanda. E eu sei que falar sobre a organização da rotina é uma coisa que nós falamos para qualquer criança, né? A Ludmila é pediatra, certamente ela deve ter falado exaustivamente sobre a importância de se construir uma rotina. No caso das crianças com autismo, essa rotina ela tem que ser mais concreta. E hoje nós sabemos que entre essas diferenças, né, de características de aprendizagem, os autistas costumam a ser mais visuais. E por isso mesmo que a gente usa suportes visuais, né, imagens, junto com a palavra escrita, para organizar essa rotina. Hoje mesmo a gente estava em Gramado, a gente foi passar o final de semana, porque está muito difícil não sair com o Gui. Ele está diferente do ano passado, quando a gente começou com essa função de ficar em casa.
ele me surpreendeu, né? A gente ficou muito bem. E no final do ano, quando assim parece que a coisa ia voltar a uma certa normalidade e esquentou, ele tem aquele calendário mental, né? Verão, férias, viagem, e a coisa não rolou, a gente ficou em casa janeiro, fevereiro. Então, março foi brutalmente difícil e agora a gente está tentando aí encontrar um meio termo. E fomos esse final de semana em Gramado e eu não vou carregar um monte de figura e tal. Eu tenho um aplicativo no celular que eu mostro para ele porque a ansiedade dele está mais elevada. Típico também da própria adolescência, né? Então eu acho que uma dica que é crucial, que é um elemento chave assim, no autismo, eu diria que é organizar visualmente essa rotina. E como fazer isso, né? Não é simplesmente colar as figuras lá na parede e deixar que Chico Xavier faça a sua parte. O né? resto. Eu sempre penso ao invés de tirar tempo de tela, que parece que eu tenho que arrancar alguma coisa, eu tento colocar coisas, enriquecer essa rotina e aí naturalmente ele vai ter como consequência menos tempo de iPad, né, no caso. E essa rotina a gente pode pensar em tarefas domésticas. O ideal é que a gente não tente fazer todas as tarefas domésticas ao mesmo tempo. A gente deve focar nessas tarefas, né? Então, por exemplo, trazer a roupa suja e colocar dentro da máquina. Claro que sempre adequado à idade cronológica da criança e o repertório dela de habilidades, né? Mas lavar a louça também, o Gui lava a louça dele do café da manhã, ele limpa a mesa, ele guarda uma louça da máquina de lavar. Então ele tem umas 4 coisas de tarefas domésticas que ele dá conta com o mínimo de ajuda possível, intercalar com rotinas de higiene, né? Escovar dente, se vestir, né? Se pentear, tomar banho. Algumas dessas ele precisa de dicas verbais, né? Para concluir, supervisão, né? Os tempos livres, que ele também pode escolher o que ele quer fazer. Felizmente, eu moro em casa, né? E o Gui gosta muito de ficar na rua, então ele pode escolher se ele quer ir para a rua, porque dar o controle para a criança também fazer escolhas é crucial para que eles não fiquem muito controladores, né? Porque eles ficam aquela disputa de poder. Então eu deixo ele escolher dentro de uma certa quantidade de coisas. E nas habilidades, nas atividades físicas, eu faço yoga. Então eu comecei a colocar ele para fazer algumas, tipo 10 minutos, às vezes 5, dependendo da tolerância dele, mas sempre uma mesma sequência. A gente já fez outras vezes e parou, mas pode ser qualquer coisa, né? Pode ser algum exercício, botar na bola, brincar, né? Se a criança é menor, ter momentos de brincadeira, óbvio, né? E uma outra coisa que eu coloco na rotina é uma figura de atividades independentes. Então eu monto uma estação de trabalho para ele com atividades fáceis que ele sabe fazer sozinho, tipo quebra-cabeça simples, algumas atividades de completar, algumas coisas de montar, Lego, enfim, umas coisas bem simples, porque o Gui tem dificuldades bem significativas. E aí ele segue aquela sequência que ele fica ali sentado fazendo aquilo sozinho, que é o trabalho dele, né? Então, tudo isso me ajuda também a organizar o meu dia. Claro que eu tenho apoio, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, né? Sem a Rose seria bem diferente, como aconteceu ano passado, né? Eu fiquei 2 meses, né, sozinha, mas daí eu também diminuí radicalmente o meu trabalho, né? Hoje eu voltei a trabalhar. Então eu dou aula, eu tenho as minhas, eu tenho também os meus atendimentos. Isso não é tão fácil, né, de organizar. Sim. Mas eu noto que ele sente falta se essa rotina não está lá. E a pandemia fez com que eu aderisse melhor a ela e organizasse melhor isso de uma maneira mais sistemática, né? Se está lá, a gente tem que seguir o que está lá. Ele tem liberdade para construir comigo. Mas depois que está lá, a gente faz o que foi colocado na rotina. Perfeito. Ótimo, Gurias. Foi maravilhoso. Que bom. Eu queria só obrigada. agradecer
o carinho ali da doutora Maria Sônia, da doutora Desirê, não sei se elas estão aí ainda, mas a gente tinha tanta coisa para falar e eu queria... E as gurias aí também, várias mães queridas, amigas também. Agradecer a participação aí de todos. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada para vocês. E também bom queria, de domingo também pra todo mundo. queria agradecer a Cláudia ter aceitado, né, Lud, o nosso convite. Foi maravilhoso. Foi uma honra. Cláudia. Muito, muito obrigada. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Bom final de domingo. Beijo aí, pessoal. Boa semana também. Boa semana para todo mundo. Um abraço. Boa semana. Obrigada, Tchau, Cláudia. tchau. Tchau, tchau.